Foi só pelo clickbait, porque eu não sou obrigado a ficar assim nesse vídeo, vocês me desculpam, tá? O vídeo de hoje tá diferente, eu tô aqui em pé, bonitonces. Pega tua água, teu café, teu chá ou teu vinho, como é o meu caso, porque hoje o vídeo vai ser longo. Eu vou fazer uma análise com spoilers e a minha crítica sobre o filme Abracadabra 2. É isso, meu povo, depois de tanto tempo e de vocês que estão aqui comigo, o canal há tanto tempo, o filme finalmente saiu. O filme estreou no Disney Plus, eu já tive a oportunidade de ver ele na pré-estreia e revi hoje no Disney Plus dublado. E agora eu quero passar pelo filme inteiro, comentar várias coisas e eu não vou enrolar porque esse vídeo vai ser longo. Bora! Nossa, eu anotei aqui, tem tanta coisa, se prepara, senta aí, fica à vontade. O filme começa com o logo da Disney, que já é conhecido pela gente há milênios, só que dessa vez ele tá um pouquinho diferente, o que foi um toque que eu achei muito legal. A gente vê a lua lá no fundo, e quando a cena vai dando segmento, a gente consegue ver que vai tudo ficando esverdeado, já, obviamente, como é tradicional da Disney, emendando no início do filme. Não é surpresa pra ninguém que escolher começar o filme com uma visão vista de cima da água é uma referência ao começo do primeiro filme, quando a gente vê a Sarah voando. E com o voar das capas tem essa coisa que lembra um pouco um pássaro. Inclusive, eu vou falar aqui vários easter eggs que eu peguei do primeiro filme. Se eu deixar passar algum, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. No meu último vídeo, eu falei que a orquestração estava sendo usada integralmente como a do primeiro filme, mas eu errei. Inclusive a trilha sonora inteira tá no Spotify, tanto as músicas cantadas quanto a trilha instrumental, e dá pra perceber coisas incríveis. E eu percebi que o primeiro tema de Abracadabra tá lá, com alguns pequenos detalhes. Inclusive, uma das coisas que eu achei genial da parte do John Debney, que é o compositor, é ter colocado ali em um trechinho um vocal feminino. Que traz todo esse clima pro filme, dessa questão feminina, de irmandade, de clã, de mulheres. Outra coisa que eu nunca tinha reparado é que o tema da música, ele era simplesmente existente por causa do primeiro filme. Agora, nesse segundo filme, eles justificaram esse tema. Ele é meio que o tema da Winnie, porque a gente começa a cena vendo ela nervosa atravessando Salem. Então é meio como se o tema fosse o temperamento dela. Achei isso genial. Conhecemos as nossas atrizes mirins, que foram simplesmente sensacionais, e na versão dublada não ficou devendo em nada, as vozes estão impecáveis. E você recusou? É claro! Depois usei o nome do senhor em vão. Um outro easter egg é que nessa cena a gente vê uma aranha, que faz alusão à paixão da Sarah pelo animal, e que também está presente no figurino dela. As meninas são expulsas de Salem pelo reverendo e vão até a Floresta Proibida, o que eu também achei um toque interessante, porque quando a gente fala de bruxaria, e eu vou precisar lembrar aqui pra quem não sabe, eu sou um bruxo, eu sigo a bruxaria como uma religião, e todo esse contato com a natureza é sempre muito importante. Mesmo que seja uma natureza meio morta, como é na Floresta Proibida, mas mesmo assim faz parte de todo um ritual. Assim que as meninas chegam na floresta, a Mary propõe um círculo de calma, que não tinha como ser uma referência mais óbvia ao filme original, quando elas estão atrás das crianças. Em seguida, a gente tem um momento nostálgico demais pra gente, que é ouvir ao longe a música Come Little Children. Vem criancinha na versão em português. Inclusive, eu queria deixar aqui esse parênteses de que a dublagem foi incrível em manter tudo o que podia ser mantido do primeiro filme. Em trazer as vozes parecidas das dubladoras que já faleceram ou que não estavam presentes, e também em pequenos detalhes que eu vou chegar lá. Nesse caso, a música é cantada pela Mother Witch. E se você não sabe, a atriz que faz a Mother Witch, a Hannah, ela é uma excelente cantora. Ela é cantora da Broadway.
Ela tem se destacado agora há pouco tempo na televisão e nos streamings, mas ela também faz parte do palco de teatro musical. E ver ela cantando um pouquinho assim foi lindo demais. E a partir de agora eu vou chamar essa personagem da Mãe Bruxa só de mãe, tá? Coisa que também foi muito questionada, porque muitas pessoas não entendiam como no primeiro filme a referência era a Alison falando. Este é o livro de feitiços de Winifred Sanderson. Foi dado a ela pelo diabo em pessoa. E por que então que quem entregou o livro pra elas foi uma mulher? Eu já expliquei isso em outro vídeo aqui meu, mas pra falar bem rápido, é importante a gente lembrar que num contexto e num recorte histórico, informações são mudadas. E muitas vezes quem conta a história são pessoas que têm poder. E a gente sabe que mulheres, no geral, não necessariamente tiveram poder ao longo da história, principalmente lá atrás. E que tudo que não segue uma determinada religião específica pode ser considerado pagã, satanismo, ocultismo ou o que quer que seja. Então, pra mim é muito coerente falarem que o livro foi entregue pra Winnie pelas mãos do próprio diabo, sendo que na verdade foi só uma outra bruxa que passou pra ela. E também é claro que só tinha as 3 lá na florestas com a mãe bruxa. Ninguém presenciou isso, então a história inventa. Esse aqui é um outro easter egg que o figurinista do filme, o Salvador Pérez, deixou pra gente. Uma frase que eu amo dita pela mãe delas é: o mundo não gosta muito de bruxas. Que mostra o quanto a nossa sociedade pode ser perversa com quem não segue uma religião específica. Logo depois, a gente vê as nossas queridas crianças Sanderson praticando seu primeiro feitiço. E uma coisa que é interessante aqui é que a trilha sonora dessa cena é a mesma trilha sonora usada no final do primeiro filme, quando a Winnie tá sugando a vida do Max. Em seguida, a gente vê o título do filme. Uma coisa que me chamou muita atenção era por que o título estava um pouquinho diferente do que a gente já tinha visto nos posters. E aí eu entendi. Esse título, essa arte, essa fonte é exatamente a mesma fonte usada no título do primeiro filme, no começo dele, quando a gente vê escrito no livro Hocus Pocus. E aí a gente vem pra Salem nos dias atuais e conhecemos as nossas protagonistas. E a gente percebe que existe um climão ali entre a Cassie e as outras meninas. Também é apresentado pra gente o Mike, e eu ainda tenho que dizer que mesmo assistindo mais de uma vez, a interpretação desse ator ainda me incomoda um pouco. Importante, isso não é uma crítica ao ator, eu não estou falando que ele é um péssimo ator, até porque atrás disso tudo existe uma direção também. Então não é uma questão de achar culpados, é só uma opinião honesta minha. Tem uma leitura desse personagem que é infantil demais pra mim. E por mais que lá na frente a gente vai entender que ele é um garoto bobão, desses que meio que fala sem pensar, eu acho que pesou um pouquinho a mão. Eu sinto que ele parece um pouco... ele parece quase uma criançona mesmo. E me distancia um pouquinho de acreditar nele como personagem. Depois disso, por causa de uma confusão, a Beck e o Mike vão até a diretoria, deixando claro que eu amo esse figurino. Se isso é um easter egg, vocês me avisam aqui, mas eu fiquei apaixonado. Eu quero usar ele no meu próximo Halloween. E ali rola um diálogo que deixa bem claro por que as meninas estão tendo problema com a Becca. E que tem a ver com o Mike, tem a ver com o fato da Becca tá namorando ele. Aquela velha história que quando você começa a namorar, você acaba se afastando um pouco dos seus amigos, e isso causou uma certa ruptura entre as meninas. As meninas vão até a loja do Gilbert, que é a antiga casa das irmãs Sanderson. Só que no caminho elas acabam encontrando o prefeito, deixando claro de que eu amo esse personagem. E ele é um exemplo ótimo de um personagem que é muito bobão, mas é inteiro, tem muita verdade ali. Eu pelo menos comprei super o rolê do prefeito. Então a gente vê o Gilbert explicando a história das irmãs Sanderson, coisa que eu também amei, porque eu achei uma maneira muito inteligente de você apresentar todo o universo e alguns detalhes que são importantes para a continuação do primeiro filme para essa obra. Então a gente vê flashbacks, a gente vê o Gilbert falando com as crianças, fazendo um showzinho, que eu também acho genial. Um easter egg bem fácil de catar é a alusão que o livro Preso tem com o personagem Hannibal Lecter. E outra coisa é que a loja do Gilbert tem umas bandeirinhas escrito Abracadabra. O Gilbert sabe que é o aniversário da Becca e entrega uma vela pra ela usar no feitiço dela do aniversário de 16 anos. Gilbert safado.
As meninas decidem fazer o ritual na Floresta Proibida, e eu tenho que dizer que eu tenho sentimentos mistos com esse cenário. Ele é um cenário grande e bonito, mas ele ainda assim tem cara de cenário, coisa que no primeiro filme, o cemitério, tinha uma vibe um pouco mais realista, talvez? Não sei exatamente, mas eu continuo gostando muito da Floresta Encantada, que doida. Da Floresta Proibida. As meninas acendem a vela da chama negra e óbvio que as irmãs Sanderson voltam. E em seguida, as meninas cantam a música The Witch is Back. Música que na versão original, The Bitch is Back, é assinada pelo Elton John. A primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei um pouco confuso com essa volta emendada nelas cantando. Porque no primeiro filme existe uma imponência quando elas chegam. É quase um terror. Só que assistindo pela segunda vez, faz todo sentido. São as irmãs Sanderson. E isso é importante. O filme é muito autoconsciente. Ele, em certos momentos, se leva a sério, como a gente vai falar lá no final, mas tem outros que ele é uma grandíssima palhaçada. E ele sabe disso. E na real, pra mim, esse é um grande charme da sequência. E eu digo que ele é consciente justamente porque as veinhas estão lá cantando e a gente vê as meninas falando, por que elas estão cantando? Entende? Esse tipo de piada com a situação eu acho sensacional. E agora, fazendo uma parte, eu quero falar das 3 dubladoras que fizeram a sequência. A gente tem a Carmen Sheila na voz da Mary, que fez parte do filme original. Onde é que as nossas sobremesas deliciosas acham que vão? Eu achei lindo ela ter voltado pra fazer a sequência do filme. A gente teve na voz da Winifred a Márcia Morelli, que já tinha dublado o trailer oficial. Quantas almas? 0? Pra quem não sabe, a dubladora oficial da Bette Midler, a Sônia Ferreira, que fez ela no primeiro filme, já faleceu faz bastante tempo. Então era inevitável que tinha que ter uma substituição. E a Márcia Morelli foi genial. Todo o filme era impressionante como ela colocou ali um ar de maldade que era muito próximo do que a Sônia tinha feito em 93. E até o momento que a gente grava esse vídeo, eu não sei porquê, mas a dubladora Juraciara Jacovo, que fez a voz da Sarah em 1993, não fez a sequência. Eu vi muita gente culpando a Disney, falando que tinha que ser a Juraciara. Porém, é importante a gente lembrar de uma coisa. Esse é um filme que se preocupou muito em manter uma unidade com o primeiro. Não é à toa que chamaram a Carmen Sheila. Eu tenho certeza absoluta que chamariam a Sônia Ferreira se ela estivesse viva. Então, o fato da Juraciara não tá lá, às vezes, não tô aqui batendo martelo porque não sei o que aconteceu. Pode ser uma incompatibilidade de agendas, pode ser que ela tenha se aposentado como dubladora, eu realmente não sei. Tô só aqui elocubrando. E quem deu voz a Sarah na sequência foi a Elida Lastorina. Pinica na boca, que sensação boa. Quer dizer que funciona. Pra mim, a voz estava muito próxima da Juraciara no primeiro filme. Então assim, meus parabéns pras dubladoras e pra direção de dublagem. Foi feita pela Angélica Borges e pro estúdio, que foi a TV Grupo Digital. As bruxas conhecem as adolescentes, todas elas vão pro Walgreen. E eu acho que não é surpresa pra ninguém que com certeza a escolha de fazer uma sequência em uma loja de departamentos é meio que uma referência a uma das cenas deletadas do primeiro filme, onde as bruxas foram até um supermercado. As cenas deletadas do primeiro filme nunca foram lançadas e a gente não sabe se em algum momento a Disney pretende abrir isso a público. Mas eu espero que sim. Mas eu achei muito incrível eles colocarem um pouco disso na sequência. Em seguida a gente tem uma cena curtinha que pra mim é muito significativa, que é quando a Mary dá um susto nas crianças. Acaso eu decida comê-las? Hora da sopa. Vamos lá. Vamos jantar. E nessa cena eu percebi que no primeiro filme a gente tem pouquíssimos, ou quase não tem, cenas, mesmo que curtas, com protagonismo das outras bruxas, onde elas estão sozinhas. E eu amei ver isso. Por mais que seja uma cena curtinha, eu amei ver a Cat Najimy dominando uma cena. O que é muito natural de se esperar dessa sequência, já que a gente sabia que a Sarah e a Mary teriam mais protagonismo. Um outro easter egg de música é que esse momento em que as bruxas estão provando os produtos de beleza do Walgreens é a mesma música usada quando Thackeray Binks, ainda na forma humana, chega na casa delas, lá no começo do primeiro filme. Delicioso! Floral com toque amadeirado. Pinica na boca. Sai um dedão! Um dedão de homem morto, um dedão de um cadáver, dedão de cadáver, dedão, 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 dedão da mãe. Não, muita mentira.
A gente tem um momento icônico e um easter egg clássico, que é a virada delas pra Becca, que é algo muito característico que a gente já viu também no primeiro filme. As meninas conseguem fugir e as bruxas decidem ir atrás voando. E aqui vem um ponto que pra mim poderia ter sido um pouquinho mais bem aproveitado. Gente, lembrando que isso aqui é uma crítica review com referências, e eu também vou dar as minhas opiniões de tudo que eu amei no filme e também das coisas que eu acho que podiam ser um pouquinho melhores. E pra mim esse é um dos casos. Uma coisa muito significativa na Abracadabra são os voos. Então eu sinto que nessa sequência da saída do Walgreens, faltou ser um pouquinho mais épico, entende? Porque elas simplesmente estão lá e saem voando. E aí a gente tem, obviamente, a piada da Mary com o robot. Mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais grandioso. Elas voltam pra casa delas e percebem que tá tudo diferente. Que a casa agora, de fato, é um museu e ela tá arrumada, organizada e cheirosa. Em seguida, elas conseguem raptar as meninas e prender elas no alçapão. Conhecem o Gilbert, e tem ali um momento quando o Gilbert explica quem é o prefeito, que é parente ancestral do reverendo lá atrás, que as baniu de Salem, em que elas começam a andar, a falar e elocubrar, e existe uma coreografia. Coisa que a gente sabe que foi criada pelo Kenny Ortega, diretor do primeiro filme, junto com as atrizes. Justamente para elas terem essa unidade. Eu achei muito interessante como o livro tem vontade própria nesse filme. Como ele não é simplesmente um adereço da Winifred, como ele tem voz. A Winnie fala que quer praticar um feitiço que é meio que proibido, que é o Magical Maximum. Só que para isso ela vai precisar conseguir alguns ingredientes. Então ela usa o Gilbert para conseguir esses ingredientes, enquanto ela e as irmãs vão atrás do prefeito, já que um dos ingredientes é um sangue de um inimigo. E como o inimigo oficial delas já morreu há muitos séculos atrás, elas vão pela linhagem histórica da família. Gilbert sai da loja atrás da cabeça de um amante, o que é bem específico para um feitiço. E é óbvio que ele vai até o cemitério atrás da cabeça do Billy Butcherson, que também fica aqui esse recorte do quanto é incrível rever o Doug Jones fazendo esse personagem. Ele foi icônico no primeiro filme e ele continua icônico e impecável no segundo. As Sanderson saem pela cidade para buscar o prefeito. E aí a gente tem um outro easter egg que eu acho muito fofo, que é esse momento em que as irmãs Sanderson estão em público e como a Winnie lida com elas. E isso me lembra muito uma sequência no baile um pouco antes da música I Put a Spell on You no primeiro filme. Primeiro prefeito, depois você come! Sim, desculpa. Sara, vamos! Então procura de novo. Sara! Tchau. As irmãs Sanderson acabam sendo convidadas para subir até o palco do concurso de cosplay que tá tendo em Salem sobre elas mesmas. E isso é uma coisa que eu achei sensacional, o fato das irmãs Sanderson serem de fato celebridades na cidade. E olha que curioso, o apresentador do concurso é o Dan Finnerty, que é o marido da Cat Najimy, da Mary. E um toque que eu achei genial desse concurso é que eles fizeram um tipo de concurso de cosplay, só que com concorrentes muito específicas. Então a gente tem as irmãs Sanderson em drag, que são feitas por 3 drags famosíssimas, maravilhosas, inclusive a Ginger Mind, que é a drag que faz a Winnie nessa parte do filme, postou agora há pouco tempo uma foto com a Bette Midler. E do outro lado do palco, a gente tem o que eu achei genial, que é um cos pobre. Um cosplay low budget, que também é muito comum em festivais, que são pessoas que se vestem de personagens da maneira que dá, com a roupa que tinha em casa. E eu acho incrível que elas não ganham o próprio concurso. Pra mim foi uma quebra de expectativa muito grande, até porque eu sabia que a música tava se aproximando. Falei, óbvio, elas vão ganhar e aí elas vão começar a cantar. Não, elas perdem, elas se revoltam, a Winnie taca um negócio na cabeça de um dos jurados que eu acho genial. Inclusive essa comédia física, ela é meio presente no filme, assim, eu acho isso uma delícia. E aí na revolta, a Winnie começa a cantar. E agora vamos fazer aquele à parte, porque a gente tinha como referência do primeiro filme a música I Put a Spell on You. Que é muito mais do que icônica, pra todos nós eu tenho certeza. E eu lembro que quando eu vi que ia ter a música One Day or Another da Blondie, eu fiquei um pouco preocupado por uma questão até técnica. É fato que há 30 anos atrás, a Bette Midler tinha uma outra voz, porque, eu não sei se vocês sabem, mas voz envelhece. Então, geralmente, pessoas mais velhas que cantam costumam adequar o tom das músicas e tal para um registro um pouco mais grave. E eu acompanho a Bette Midler como cantora há muito tempo e já faz tempo que ela tem feito um repertório um pouquinho mais grave. Tanto que quando ela fez o I Put a Spell on You no show dela, há anos atrás, já mais grave, eu não achei muito bom.
música da Blondie ficou genial. Foi incrível ver a Bette Midler cantando de novo numa região média grave, junto com a Katna Demme e com a Sarah Jessica Parker, também meio que reparando aquilo do primeiro filme, onde as meninas só ficavam no fundo e faziam back vocals. Nesse caso, as meninas têm frases da música, mas as três dividem o palco, por mais que o solo vocal seja da Bette Midler. Inclusive, fica aqui o meu apelo, se você ainda não ouviu a versão dessa música cantada por essas três atrizes no Spotify, ouça. É uma versão estendida, tem mais coisa, tem mais backing vocal, tem mais referências do primeiro filme. E falando em música, a Sarah Jessica contou uma coisa incrível, saca só. And I saw Bette on stage at 13. I too loved Bette so much, and then we had the same voice teacher, and I would go after Bette. Marge would do La Casa La Tita, I would sit out in the lobby waiting, and Bette would leave, and then Marge would let me do whatever vocal exercises Bette did. You never told me that. Eu tenho uma única crítica sobre a sequência em que elas saem voando. Porque a gente tem as bruxas cantando, um corte rápido pra plateia, e em seguida elas já estão com as capas e as vassouras. Isso me tirou um pouquinho do filme, de repente elas aparecerem com a vassoura e com a capa, coisa que eu acho que podia ter sido justificado. Mesmo que fosse, sei lá, os adereços vêm, as capas vêm junto e aí elas saem. Então esse trechinho aí eu achei um pouco estranho. Em seguida a gente vê elas voando em cima da multidão. Eu amo Dance Break, que é esse momento de dança em grupo. E claro que na multidão vai ter mais easter egg. A gente consegue ver um trio fantasiado de Dreamgirls, como no Ai Pure Spell on You, e uma menina fantasiada de Madonna, como a mãe do Max no primeiro filme. E aí a gente vê cada uma lidando com algumas coisas. Inclusive, a gente vê a Winnie passando por uma casa e tem uma referência ao primeiro filme. Algumas pessoas falaram sobre isso e em certo ponto eu concordo. O fato de estar passando o filme Abracadabra dentro do filme Abracadabra é um pouquinho estranho, porque dá uma certa confusão de metalinguagem que o filme não tinha feito até então. Mas eu tenho certeza que isso aconteceu pra quem é muito fã do filme, porque quem não conhece, eles escolheram propositalmente uma cena que não tem as irmãs Sanderson, e eu acredito que tenha sido porque essa cena é uma homenagem ao Gary Marshall, que é o Satã do primeiro filme, que inclusive foi um grandíssimo diretor da Disney. Ele dirigiu filmes como Uma Linda Mulher e como O Diário da Princesa 1 e 2. E quem faz a cena com ele é a irmã dele, a Penny Marshall. Então eu sinto que foi só um easter eggzinho ali como uma homenagem ao Gary Marshall mesmo. E lembra que o prefeito pede pra guardar o lugar dele na fila das maçãs? Pois esse casal também tá vestido de Satã e sua esposa. As meninas conseguem encontrar a Cassie, e outro easter egg aqui é a roupa que a Cassie usa, que é uma referência à roupa tie-dye que o Max usa no primeiro filme. E elas percebem que as bruxas estão chegando e elas se escondem na casa da Cassie. Então a gente tem a Sarah abrindo espacate, a Winnie batendo na Sarah, e a gente tem um momento que eu acho hilário, que é quando a Winnie e a Mary tentam entender o que é uma Alexa. Nesse momento a gente tem mais uma referência ao primeiro filme, que é quando a gente vê as bruxas assustadas, porque elas saem correndo da Alexa, assim como lá no primeiro filme elas saem correndo dos bombeiros. As Sanderson acabam sendo presas pelas meninas, e isso é uma coisa que eu acho interessantíssimo, de como as irmãs Sanderson são bestas. Eu gosto muito do fato delas serem essas bruxas que a gente ama tanto, mas que ao mesmo tempo elas não são as mais espertas do mundo, até porque elas estão num mundo que elas não conhecem. Ao mesmo tempo a gente consegue ver o Gilbert pegando e arrancando finalmente a cabeça do Billy. E eu tenho que dizer que, por mais estranho que isso soe, foi uma delícia ver o Billy Butcherson sem cabeça de novo. Que a gente vê as meninas junto com o Mike, meio que jogando um sincerão ali, falando por que a relação delas não tá mais boa e que de certo modo tem a ver com ele também. E apesar de eu não gostar muito da interpretação do ator, eu tenho que dizer que é muito interessante ver quando ele entende o que é bullying e que o que ele tem feito não é legal. Eu tenho que pedir desculpa pra muita gente. O prefeito chega até a casa dele e claro que encontra as irmãs Sanderson na garagem. E aí é óbvio que eu não preciso dizer que essa é uma referência clara ao primeiro filme, quando as irmãs Sanderson veem a luz do carro. Eu não quero morrer.
Na sequência disso, o prefeito fala com as meninas e eu acho incrível porque existe um plano aberto onde eles estão conversando e a gente vê as irmãs Sanderson lá no fundo, presas no círculo de sal, sem ter o que fazer, sofrendo. Quem salva nossas irmãs Sanderson são os robots da Mary, que era algo que eu não tinha pensado. Depois de todos os ingredientes, elas finalmente conseguem começar o feitiço Magic Maxima. E aí eu volto a dizer que a versão dublada continua prestando a homenagem, que assim, não é mais que obrigação, mas foi muito bom eles terem mantido, que a fala em inglês, que é I call upon the sacred land. se manteve, como no primeiro filme, como Eu convoco a terra sagrada. Feitiço maligno, maléfico e místico. as irmãs Sanderson ficam mais fortes, e aí finalmente a gente entende o porquê que a Sarah, e no caso a Mary, que a gente não sabia, agora também tem poderes. Eu acho genial que a Sarah tem uma revolta. Eu acho engraçado porque pra mim isso existe quase que uma... Ih, meu vinho tá acabando, hein? Vocês viram que eu tô de Sarah hoje? Hoje eu vim inspirado nela. Mas eu acho muito engraçado como existe quase que uma justiça poética nisso, porque a gente sabe que no primeiro filme a Sarah Jessica Parker fica um pouco decepcionada na época da estreia, porque ela sentiu que as cenas delas tinham sido todas cortadas. But they made a choice in editing, which, philosophically and from a business point of view, I totally understand and in fact support. But it's at first shocking when you see a movie and you're not in it as much. But I'm really very pleased with the movie. Só que agora ela é a Sarah Jessica Parker. Talvez ela seja o maior nome no elenco desse filme. Em questão de popularidade eu tô falando, tá? Tanto que quando eu fui na estreia, eu ouvi de algumas 3 pessoas falando assim: eu só tô assistindo por causa da Sarah Jessica Parker. Porque são pessoas que conhecem ela de Sex and the City e de outros trabalhos que ela fez. É quase uma coisa metalinguística de você ver a Sarah falando pra Winnie de que ela merece respeito. Em seguida, a gente tem um momento incrível entre a Becca, o livro e a Winifred. E ela conversa com o livro, falando pra ele vir com ela. E o livro vai. Eu fiquei muito mexido com isso. E, inclusive, eu acho muito forte a reação da Bette Midler nessa cena. A interpretação dela, vendo que ela perdeu o livro. É um lugar que eu não lembro de ter visto na Winifred. É a primeira perda que ela tem nesse momento da sequência final. Em seguida, a gente vê as irmãs Sanderson indo atrás do livro, atacando as adolescentes. Existe um empoderamento interessante aí, porque a Winifred percebe que ela já começou o feitiço do Magical Maxima e que ela não precisa do livro para continuar. Então é quase que uma emancipação, o empoderamento da bruxa não precisar do livro. Elas continuam o feitiço e conseguem de fato finalizar. Porém, o livro mostra para as meninas que esse feitiço vem com um preço, que é algo que a gente aprende um pouco na bruxaria também. Entender que toda ação tem uma reação. E nesse caso, o custo do feitiço é tirar aquilo que é mais importante para a pessoa que o fez. E aí a gente vai para uma das sequências mais emocionantes do filme, que é a Sarah e a Mary desaparecendo. Eu fiquei extremamente comovido de como essa cena foi feita. Porque no primeiro filme, a gente tem as bruxas tentando até o final conseguir a vida das crianças. E o que impede elas é o sol, é um fator externo. Já dessa vez, o que impede elas é a própria Winifred. O desejo de poder, o desejo de vingança, o desejo de juventude fez com que a Winifred, não propositalmente, mas fizesse mal às irmãs, que é o bem maior delas. E ver a Sarah e a Mary sumindo, de verdade cortou meu coração. Eu tô emocionado de verdade. E é muito tocante como eles fizeram o final desse filme. E é muito engraçado porque, eu preciso abrir aqui o jogo com vocês, foi uma coisa que eu não entendi a primeira vez que eu vi no cinema na pré-estreia. Não me emocionei tanto com o final, eu achei o final diferente. Nesse segundo filme, existe uma espécie de redenção. E eu não tô falando redenção da bruxaria delas, mas a Winnie entende que... Nossa senhora! Que ela não é ninguém sem as irmãs. E eu percebi pelo comentário com muitas pessoas e fãs do filme, do quanto isso mexeu com todo mundo. Eu esperava tudo pra esse final, menos isso. E o trabalho que a Bette Midler faz nessa cena é uma coisa que me deixa assim. Thank you. And how lucky art thou to have each other. De saber que esse filme foi feito pra gente.
Sabe, as veinhas voltaram pra fazer esse filme. Por isso que muitas vezes eu tomo até uma posição... Ih, gente, desculpa, tá? Isso aqui talvez fique meio chororô, mas é que são coisas que eu preciso dizer. Às vezes eu tomo até uma posição conservadora em relação ao filme, porque eu acho que... Eu entendo que as pessoas possam não gostar, possam ver críticas, e eu também tenho os meus pontos críticos ao filme, mas a gente não pode deixar de considerar o que todas essas pessoas que estão envolvidas no filme fizeram pelos fãs. É um filme pro fã que é obcecado, como eu, como o Arthur. É um filme que é feito pra um fã mediano. É um filme que também é feito pra quem não conhece o primeiro filme. Então, pra mim, é muito importante deixar claro de que é uma grande homenagem esse filme. E que bom que a Disney fez isso pela gente. Enfim, a gente tem esse monólogo final da Winifred, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi. A Winnie pede que as meninas façam um feitiço pra trazer as irmãs delas de volta, porque ela entende que sem as irmãs ela não é nada. As meninas ajudam, mas a Becca deixa claro de que esse não é o feitiço pra trazer as irmãs Sanderson de volta, e sim pra levar a Winnie pro mesmo lugar que elas. E eu acho lindo como a Winnie começa a desaparecer, mas ela tá indo encontrar as irmãs. Ah, lá de novo. E é claro que tem aí uma referência muito óbvia ao primeiro filme, porque a Winnie desaparece na pose que ela desapareceu no primeiro filme, quando ela virou pedra. Depois tem uma explosão de glitter, entra no RuPaul... Não, mentira. Nossa, me pegou mesmo. Refletindo sobre o filme, me pegou agora. Mais uma coisa que é importante deixar claro é que a última frase dita pela Winifred é... E eu acho que isso embasa tudo que a Anne Fletcher, a diretora do filme, falou, que esse filme é sobre irmandade, é sobre união, é um filme feminino. Em seguida chegam o Gilbert e o Billy. E tem um momento muito fofo porque a gente consegue também uma redenção da história do Billy. Porque o Gilbert deixa claro que, como fã número 1 das irmãs Sanderson, ele vai fazer questão de retratar a história do Billy Butcherson, deixando claro de que ele não foi um amante da Winifred. E na cena final a gente tem um momento super fofo, que a gente tem as nossas 3 adolescentes indo embora numa rua, conversando. Elas caminham pela rua e, de repente, elas começam a caminhar como as irmãs Sanderson. E a gente finaliza vendo o pássaro, a Mother Witch, a mãe bruxa, indo atrás delas. Significa? Talvez signifique. Os créditos do filme, a gente tem as atrizes cantando em estúdio como as bruxas, cata esse multiverso. A música The Witch is Back. Elas fora do ambiente de bruxaria, mas ainda sendo bruxas, gravando uma música. Lembrando que existe sim uma cena pós-créditos, aonde deixa a possível continuação para um Abracadabra 3. E essa é uma grande questão, muita gente me pergunta sobre isso, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração. Em todo o circuito de entrevistas, elas são perguntadas sobre um possível Abracadabra 3. E a cada entrevista, uma delas diz uma coisa. Uma fala que acha que seria legal e as outras falam que não sabem. De repente, essa que falou na outra entrevista fala que não e as outras falam que sim. Então, uma grande confusão. Eu não acho que, por enquanto, exista nenhum tipo de confirmação sobre isso. Mas eu queria deixar aqui esse trecho dessa entrevista que eu achei genial. Anything away at the ending, but it does leave the door open. Did you think so? I didn't think so. You didn't think so? The whole family thought so. They all said, no, 100%. The door has been not just left open, it's been thrown wide. No, I thought we were. Bye-bye. I thought it was bye-bye. Bye-bye. Oh, you did, but we've done that. We've said bye-bye before. You're absolutely right. Um ponto que é importante deixar aqui analisado é: esse filme tem sim uma cara de despedida. Ele foi um filme feito para os fãs. Eu sinto que ele foi genuinamente uma despedida das irmãs Sanderson pros fãs. E é importante lembrar que no final do filme existe um passar de bastão. Ou no caso do filme, um passar do livro. Porque dessa vez, o livro tá literalmente com outras 3 mulheres. Então, possa ser que exista um Abracadabra 3, mas isso não quer dizer que as irmãs Sanderson precisam voltar. E me corta o coração pensar nisso. Eu sinto que com esse final, a Disney conseguiu encerrar perfeitamente uma história com as irmãs Sanderson. E ainda assim, eles deixaram aberto uma franquia que pode acontecer, sem necessariamente precisar da Beth, da Sarah e da Cat. Então eu acho que daqui a alguns anos, a gente pode ver uma franquia de Abracadabra feita pelas 3 meninas, sabe? Porque a história agora, de fato, tá com elas.
Se tiver um 3, eu vou amar e vou cobrir tudo aqui, vou ficar completamente desesperado. Mas eu também tenho que deixar claro de que esse segundo filme foi um encerramento perfeito, na minha opinião. E também é importante deixar claro de que o produtor já avisou que tá sendo trabalhado uma adaptação para um musical do Abracadabra. Essas coisas demandam tempo, então eu não vou ficar aqui fingindo que eu sei o que tá acontecendo. Eu só sei que tá sendo desenvolvido um musical. Se você chegou até o final desse vídeo, eu te agradeço profundamente. Esse filme mexe muito comigo, a sequência mexeu ainda mais. Eu tô ficando com a voz embarganhada de novo, e eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão aqui comigo. Vocês são a minha comunidade, vocês são literalmente o meu clã. Então, obrigado. Obrigado profundamente. Isso não é uma despedida, eu continuo postando vídeos aqui. Sempre que tiver alguma coisa sobre Abracadabra 3, ou mesmo as entrevistas, ou mesmo essa entrevista que o produtor deu trazendo coisas do primeiro filme, eu posso trazer aqui pra vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem me ver ainda falando sobre Abracadabra, mesmo depois de ter acabado o 2. E não se esqueçam que dia 31 de outubro tem o meu especial de Halloween, que acontece aqui no YouTube, onde eu sempre faço as Irmãs Sanderson. E dessa vez, o que eu posso dizer é uma música babadeira. Obrigado, gente linda. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!